Seja bem-vindo ao Desbloqueia, um episódio do LNcast. O episódio, na verdade, é um quadro aqui do Lição Nerd, onde a gente conversa sobre histórias e aí durante essa conversa eu trago, alguma sacada pra você aprender como aquele autor construiu, como aquela história fez sucesso, pra que você também faça na sua história. E aí, antes só eu dava aula, trazia uns slidezinhos legaisinhos, mas eu já faço isso no plot, que acontece toda terça-feira às 18 horas. Eu achei interessante trazer alguém aqui, pelo menos pra ter um pouquinho mais de interação. E aí eu trouxe um otaku palpiteiro, amador. Twin, se apresente. Sou eu. Sou otaku curioso, entendo bastante de alguns animes, não entendo muito sobre história, como escrever e tal. Mas adora palpitar, então por isso que eu trouxe ele aqui. Melhor coisa é a gente testar o próprio leitor, né, no final das contas. Se ele gosta ou não dos paranauê que a gente faz nas histórias. Eu gosto. Depende, você gosta muito de criticar as minhas histórias. Dar palpite é legal. Beleza, então vamos lá, esse é o episódio piloto, sem cortes, então se alguma caneca cair, se meu gato pular ali atrás e arranhar a cortina, enfim, é um episódio sem cortes, é pra ser reto direto, porque aqui a gente precisa economizar tempo. No episódio de hoje eu vou falar sobre Soma Yukihira, Shokugeki no Soma, na verdade, o nome do anime, eu acho que é isso, né? Shokugeki no Soma. Shokugeki no Soma ou Food Wars. Food Wars. Foi uma surpresa, na verdade, ele que indicou a gente assistir na Netflix. Na verdade, vamos lá. Eu já tinha visto Food Wars na Crunchyroll e achei engraçadinho. Porque, enfim, todo o design dele achei interessante. E porque na época eu tava pesquisando pra escrever o one shot que eu terminei agora, que é o Quente como Cachorro Quente, que é o protagonista é um cozinheiro e tal, então eu queria já tava navegando de escrever histórias que fossem por esse universo mais do anime, etc. Então eu comecei a pesquisar, eu lembro que até no Instagram eu botei uma pesquisa do pessoal indicando, eu já tinha visto o Soma Yukihira e o pessoal me indicou, mas naquela época eu acabei não vendo no Crunchyroll, e aí entrou na Netflix. E eu fiquei curioso, você já tinha comentado sobre o anime. A gente assistiu o primeiro episódio, foi bem engraçado. Eu gostei pra caramba. Só isso que você tem a dizer? Não, todo o enredo, toda a forma de apresentar a comida, tudo que os personagens apresentavam era bem bacana. Tá, para. Sobre isso a gente vai falar um pouquinho mais detalhadamente, porque eu acho que uma das coisas que eu mais aprendi assistindo Soma Yukihira foi justamente trazer essa abordagem do como passar a história, como passar, os alimentos e tal e etc. Na verdade, como é que eu vou falar de uma forma mais técnica? Como você passar, como você aí, pequeno gafanhoto que tá querendo escrever sua história, sabe, você tem dificuldade de passar alguma sensação, de repente você tá criando um mundo novo e aí você não sabe como passar isso pro seu leitor. Então, assistindo Soma Yukihira, eu acho que eu consegui entender, assim, elevar o meu nível de como descrever detalhes dentro da história. E se você quiser aprender também, fica até aqui, que eu acho que eu tenho mais sacadas legais pra dar em relação a esse assunto. O primeiro episódio não foi o que mais me chamou a atenção em Soma Yukihira. Na verdade, eu quis abandonar ele justamente por causa do primeiro episódio. Porque assim que a gente começa a assistir, tem um pouquinho de hate ali, mais ou menos. Hate é legal. Eu achei ali meio que um hate desnecessário. Quer dizer, no início eu achava que era um hate desnecessário, né? Eu acho que depois, na medida que você vai assistindo o anime, você vai percebendo que ele não é necessariamente o hate existe, mas ali eu achei até que ele foi bem utilizado, digamos assim. Eu já vi vários outros animes que são bem mais pesados. Que tipo de anime você anda assistindo, Antônio? Não, que você não assiste? A gente tá falando de Food Wars. Que você não assiste junto comigo? Eu não entendi essa agora. Eu já te mostrei um, foi eu prefiro não saber. High School, acho que é Off Dead. Não consegui assistir isso. A gente nem assistiu, na verdade, esse. Você colocou um episódio, eu não achei graça nenhuma e a gente não foi pra frente com ele. É maneiro a história. Mas esse High School of Dead, ele é um hate desnecessário, pelo menos. O Soma Yukihira tem um propósito no que ele faz com o hate dele, né? O High School of Dead é mais pra poder prender a atenção do pessoal, mas... Fala um pouquinho mais alto. Alto. Você tá longe do microfone, então fala um pouquinho mais alto. Eu tenho calma de chegar mais pra frente. Agora estragou o enquadramento. Mentira, vai, mas fala um pouquinho mais alto só. Alto. Não, mas High School of Dead é legal, a história é bacana.
vale a pena ver também, mas é bem pesadinho. O que Somi... Então, tá, a gente começou a assistir Somi Okihira e tava lá o episódio do... O que é o eti, né? Às vezes algumas pessoas... O que é eti? O que é eti, na verdade? Você, o otaku, há mais tempo que eu, explica aí pro pessoal que não sabe. Porque nem todo mundo que assiste o Desbloqueio, nem todo mundo que assiste o Aliencast, ou que tá escutando, é otaku, né? Então, às vezes, eles não sabem. Ou tá começando, tá botando os pezinhos ali na água. Explica pro pessoal o que é eti. Será que você sabe explicar? De uma forma decente! Ah, não sei. Não é melhor nem explicar, é melhor você explicar. Tá, eti é quando as pessoas... É quando usam a sexualidade, quando sexualizam, e o que é mais triste, principalmente personagens femininas, e é por isso que me incomoda tanto, quando sexualizam esse tipo de personagem. Quando aparecem os peitões ou algumas cenas de duplo sentido. Como nós temos uma cena que o pessoal ficou tipo super... Ai, meu Deus, que eti! Qual é o nome daquele do cientista? Dr. Stone. Em Dr. Stone, que aparece uma cena que ele tá dando um remédio na folha pra menina, e o remédio é branco, a garota tá ajoelhada na frente dele, com os peitões quase aparecendo, então aquilo dali enquadraria como uma cena eti. É uma cena de duplo sentido e bem sexualizada, né? E no Somi Okihira, assim que a gente assiste o anime, logo nas primeiras cenas, aparece ele dando uma comida, né, estranha. É lula com pasta de amendoim, manteiga de amendoim. Isso, lula com manteiga de amendoim pra uma menina. E aí ela prova e aí eles mostram a sensação, o que ela estaria sentindo por comer aquela comida nojenta. E aí mostra o polvo, lula, sei lá, botando os tentáculos em volta dela, entre as pernas dela, e ela tá nua, né? Entre as pernas dela, não sei o que, tudo aquilo, óbvio, tá passando na cabeça dela, mas ilustrado. Eu aqui, a princípio, achei bem ridículo aquilo dali, falei, não vou assistir mais isso, não sei o que. Mas aí o outro insistiu aqui pra eu assistir. Por que você insistiu pra assistir? Por que você achou que valia a pena ir pra frente? Não sei, eu achei engraçado, ele tinha uma pegada de comédia, eu gostei mais por causa da dublagem em português. É verdade. Porque a dublagem em português deu aquela vivência pro nosso lado e tinha uns trocadilhos que era engraçado. Então foi o que mais me atraiu mesmo, foi assistir a versão dublada. Verdade, a gente começou a assistir a versão dublada na Netflix. A dublagem brasileira de alguns animes tem realmente se adaptado muito boa, principalmente pros de comédia. A gente fez isso no Saitama, no One Punch Man. Carcereira de gaiola, soltar o pau da rabiola. No One Punch Man e no Somi Okihira eles foram por essa pegada também, né? Alguns animes eu não gosto dublado, vou confessar. Que tem alguns que eu prefiro o legendado do que o dublado. Mas você tocou num ponto bem importante que eu já ensinei aqui no Desbloqueio, já falei aqui no canal outras vezes, pra prender o leitor. Por exemplo, por mais que talvez... Você falou um ponto importante que eu realmente não tinha elevado ainda, elencado ainda, que é que a comédia. A comédia ela é um gatilho que te prende nas histórias, né? A gente tem aquele início de história, que é aquele início foderástico de luta, ou que promete já alguma coisa intrigante. Essa questão, toda vez que você for escrever uma história, pensa no qual é a promessa que você tá fazendo pro leitor ali. E talvez a promessa de Somi Okihira, principalmente nessa primeira coisa, foi a comédia, né? E nesse caso, a dublagem brasileira ajudou, porque tinha mais gírias ali, a gente achou... Sim, por mais ridículo que pareceu pra mim, o eti foi meio engraçado. Eu não achei assim... Eu acredito que se eu assistisse primeiro em japonês, eu acho que eu não... ia demorar um pouco para dar continuidade. Depois, com o desenrolar da história e sabendo o que vai acontecer pra frente, vai te prendendo mais a história do Somi Okihira, então aí foi criando graça de querer assistir. Mas é aquilo. O que me atraiu mesmo foi a dublagem brasileira, que se encaixou perfeitamente no anime. E as mulheres nuas gemendo, né? Desenho, né? Gente. Não, mas vamos lá. E aí eu tava assistindo e eu ia parar por conta disso, que eu falei, não tem nada a ver uma coisa dessa com culinária, mas no primeiro episódio, o bom é que eles pelo menos deixaram claro isso e corrigiram, digamos, ou pelo menos me fizeram entender isso no primeiro episódio. Que foi depois que ele mostra isso, que tem aquela confusão lá com... Na verdade, a gente tá falando de Somi Okihira, mas a gente nem introduziu o pessoal no que é Somi Okihira, né? O Somi Okihira é um anime sobre guerra culinária. Gastronomia. Sobre gastronomia, né? Sobre o mundo gastronômico. Mas conta um pouco da premissa, então, pra te dar um pouquinho de palavra, de voz aqui.
A premissa, sou Miyuki Hira, vamos lá. Até depois de muitos episódios. Que aula de filosofia, Não, cara? Você tá doido? Isso aqui a gente tá falando de escrita criativa. A premissa é a linha da história, tipo, o que é a história de uma forma resumida. Até o final, depois de muitos episódios do Desbloqueio, você vai ficar craque, que você vai escrever seu próprio livro, acredita em mim. Ou será que não? Não, você vai ser o meu maior avatar aqui, a minha maior prova de que eu consigo fazer qualquer pessoa escrever uma história. Eu acredito em você. Eu acredito em mim, na verdade. Como vocês ficam me zoando, já sou contador de história já. Você é verdade. Ele se intitula Twin, mas eu sempre vou chamar ele de Marcos, porque eu não consigo chamar ele pelo apelido dele. Mas ele é a pessoa mais contadora de histórias que existe na face dessa terra, eu tenho certeza disso. Foi assim que você me conquistou? Não sei. Dá foco, então. Deixa eu contar a premissa desse e nos próximos você conta a premissa. Sou Miyuki Hira conta a história do Soma, que é um menino que trabalha no restaurante do pai, no Japão. Tem um restaurante de comida caseira que atende o grande público. E ele sonha em conseguir herdar aquele restaurante do pai. O pai, a mãe é falecida. O pai e ele vivem fazendo disputas gastronômicas ali entre eles, até que chega a época que o Soma, eu acho que tá indo pro ensino médio. O ensino médio, e aí o pai resolve colocar ele numa das maiores escolas, que eu não lembro o nome da escola, mas eles acabam colocando uma das maiores escolas lá no Japão, de alta gastronomia, mas só vai gente que é foderástica, que é muito rica e etc. Esse é um primeiro bate, né, do Soma. Mas depois e aí dentro da escola eles têm esses shokugekis, que são as guerras culinárias, como o Marco Antônio resumiu, sendo só guerra culinária. Mas tem a guerra culinária, assim. Eu acho que aqui no podcast eu vou começar a te chamar de Twin, pra ser mais... É Totsuki o nome da academia. Totsuki. E aí lá, tipo, eles formam os chefes de gastronomia mais top de linha e tal. Esse interesse da gente por gastronomia, na verdade, veio antes do anime, né? Eu acho melhor você parar de bater o pé, porque senão vai pegar no microfone. Eu tô escutando daqui. Porque a gente já assistiu Chef's Table na Netflix. Cara, é uma série maravilhosa. Eu aconselho muito vocês assistirem. Tem muito de storytelling ali. O que é storytelling? Tem um episódio inteiro do LNcast falando sobre isso. A arte de contar histórias e aplicar essa arte em outras coisas. Então eles pegam um documentário, pega a vida de um chefe e conta a vida dele de uma forma bem dramática, que você acompanha como se você estivesse assistindo um filme de um personagem. Transforma aquela pessoa num personagem, pega os pontos importantes da vida dele. Enfim, a gente assistiu Chef's Table, assistiu Street Food. E teve algum outro... tinha outros... vários de gastronomia na Netflix que são legais. E aí a gente começou a enxergar que esse mundo de gastronomia é legal. O bom de Sou Miyuki Hira é que eles trouxeram realmente muita coisa do que a gente viu nessas séries que são reais. Tem uma parte de estudo muito grande de Sou Miyuki Hira pra fazer não só a escala profissional. Tem óbvio que essa questão do shokugeki, né, dessas guerras dentro da escola, é muito fantasiosa. Mas toda a questão de quem é na cozinha, o quanto eles são cobrados por isso, dessa alta gastronomia, isso é bem real das pesquisas que a gente já tinha feito. Mas então, voltando lá atrás, só pra finalizar, no primeiro episódio, o que me fez, depois de ver essa cena que eu achei ridícula, continuar, foi porque... O que acontece? Como eu falei, explicando o Eiichi, o que o Eiichi incomoda, né? Porque é a sexualização da mulher. Então, é a exploração sexual da mulher. Então, aquilo é ridículo. É meio que menospreza e ridiculariza as personagens femininas. Mas, depois de um tempo aí, o anime... Ali no primeiro episódio mesmo, tem uma mulher que quer fechar o restaurante do pai dele não tá ali, e aí ela acaba, enfim, fazendo uma cena, armando alguma coisa pra eles, né, pra que ele faça alguma comida pra ela, e tá ela e os capangas dela, e aí ele acaba fazendo um prato lá com umas coisas que nem sairiam nada gostosos, mas ele, enfim, ele é um bom cozinheiro, consegue fazer alguma coisa gostosa, detalhe, ele só tem acho que 16 anos, né? 16 ou 15 que ele tá entrando. 16 anos. Acho que 16. E aí, quando ela prova, tem toda aquela cena dela, ela fica nua e, ai, que delícia, não sei o que delícia.
Só que os homens, quando provam a comida, também fazem a mesma coisa. Ali eu entendi, foi ali que eu entendi que aquilo que eles usavam, que no início parecia só ser um leite desnecessário, uma nudez desnecessária, na verdade era uma demonstração do que as pessoas estavam sentindo quando elas comiam aquela comida. E aquilo explodiu a minha cabeça. Isso me fez assistir So Milk Hero até o final. Nada mais a acrescentar? Não. Mas quando você assistiu, você também percebeu, tipo, eu percebi por uma parte técnica, de que essa questão de usar a nudez deles, ai, não sei o que delícia, não sei o que, era pra demonstrar o que a comida representava. Então, você que não tecnicamente entendia isso, você entendeu, você conseguiu, através desse tipo de demonstração, desse tipo de descrição, entender que aquele prato ali realmente era, tipo, muito bom. O que passou na sua cabeça quando você associou, tipo, aquele prato àquela cena? Primeiro eu gostei da qualidade do prato, porque é bem perfeito. A qualidade do prato é bem atrativo. Tanto é que a gente fez uma comida que estava no anime, que é num episódio mais pra frente, que a gente fez a gente conseguiu reproduzir o prato em casa. Entendi. Que foi o karaage. O karaage, que ficou bem gostoso até. Aí em relação ao weight ali da comida, eu não entendi no começo. Você sabe que eu não presto muita atenção na parte técnica da coisa. Só achei engraçado. E fui assistindo. Mas aí depois, com o passar dos episódios para representar a comida, aí que eu fui entender que se a comida é gostosa, faz tipo o Whindersson Nunes fazendo Christian Grey. É tipo isso, a comida gostosa é tipo, que delícia, uau, não sei o quê. Mas se a comida não, na verdade, criou ali, o que eu falei até no episódio do Desbloqueio de One Piece, tipo, se não é o primeiro episódio ou o segundo episódio que eu faço do Desbloqueia, é sobre essa questão de régua de poder, né? Dentro de um anime de culinária, eles criaram lutas, eu acho que foi o que So Milk Hero, assim, é legal falar isso, né? Porque você não precisa, você pode usar um clichê, que é tipo em um cenário não muito ousado, que é um cenário de gastronomia, e ousar aquele cenário, né? Eles trouxeram batalhas pra dentro do So Milk Hero, e além disso, essa questão de usar a sexualização como régua de que aquela comida é boa ou ruim. Porque assim, no mundo hoje em dia, se você for num restaurante, você vê no Chef's Table também. As expressões das pessoas no Chef's Table não são expressões... É parecido com o que acontece no anime. Então, aí essa questão, né? Tipo, eles foram pensar assim, o que eu consigo fazer pra demonstrar o máximo de satisfação que aquele personagem tá tendo com aquele prato, né? Eu acho que chegar... Detalhe, essa questão de tirar roupa que tem da família da Irina, né, que dizem que a família do dono da escola, do fundador da escola, do diretor, a família deles, né, tem um poder que eles Isso tudo é alerta de spoiler, pra quem não assistiu o anime antes de escutar. Não, mas não é um spoiler da trama, não chega a ser uma coisa absurda. Eles têm, tipo, eles tiram a roupa rasga, e se a comida for muito boa, o poder é tão forte que acaba podendo rasgar também a roupa das pessoas que estão em volta. Então, ou seja, cria-se uma regra de poder, uma régua de poder, que você entende que se o prato é bom, a pessoa geme. Se o prato não for bom, a pessoa só vai fazer, é bom. Tipo isso. Cria essa noção. Mas, defendendo também, é aquilo, sabe? Quando você tá escrevendo uma história, você tem que entender que você tem, tipo... Os primeiros capítulos, as primeiras cenas, as primeiras páginas, os primeiros segundos é pra chamar a atenção do leitor. Então, não sei se vale tudo, mas vale você usar as armas que você tem. Shokugeki no Soma usa o Eit pra fazer isso, mas depois ele não usa tanto, ele troca. As pessoas não ficam tão nuas, aparecem outros elementos. Você consegue lembrar de um dos elementos que eles utilizam pra demonstrar o quanto a comida é completa, saborosa e etc. Isso acontece lá nos Shokugekis. Não, eu tenho... Acho que eles se lembram do tipo, a mulher se transforma no salmão.
O salmão, sei lá. Que eles estão nadando com salmão. Não só isso, mas a nuvem também, quando aquele branquinho, a primeira cadeira faz aquele... O Akira? A primeira cadeira. Não, a primeira cadeira... Não sei o nome dele. Ele faz um prato que é super aveludado e aí aparece, tipo, várias ovelhinhas e as pessoas, enquanto estão comendo a comida, aparecem várias ovelhinhas, então, tipo, elas vão descrevendo, né? Elas vão descrevendo, tipo, é como se eu tivesse comendo É como se eu estivesse comendo nuvens em volta de várias ovelhinhas de algodão, sei lá. É porque, assim, não é uma coisa... Não faz sentido. Essa é a parte mais legal. É que, tipo assim, não faz sentido. Porque você não pensaria naquilo. Mas é interessante porque você acaba trazendo uma comparação. Toda vez que você vai fazer uma descrição pro seu leitor do que você quer que ele sinta aquela sensação, dê um parâmetro pra ele, sabe? Tipo, igual eles falavam, esse salmão é tão fresco que parece que o salmão tá batendo na minha cara agora. Tipo, caraca, você tá ali no oceano pegando. Era o Rindo ou Kobayashi que era a primeira cadeira? Kobayashi. Então, quando o Kobayashi ele fez essas comidas, ele fazia. A comparação do anime eu acho perfeita. Usar essa comparação deles era realmente muito boa. Eu gostava bastante de como eles faziam isso. Eu achava legal também essas expressões. Tanto é que a da Irina é bem diferente. Quando ela chamada de língua de Deus, quando ela não gostava, ela usava a expressão de gorila, né? Batendo nela ou destruindo tudo. Eu não lembro se na parte dela logo no começo tinha hate. Não, na parte dela não. Mas é porque ela imaginava, era porque pra ela era tudo ruim, né? Então aí ela imaginava, tipo, essa comida tá tão ruim que parece que eu tô na montanha cheia de gorilas querendo me atacar, sei lá, alguma coisa assim. É que você fica pensando que é uma coisa bizarra. Você olha e fala assim, nossa, mas isso é bizarro. Então é isso que ela tá sentindo do prato, entendeu? Pra ela esse prato é bizarro e não faz sentido. É tipo essa comparação. E você, já provou uma comida ruim que chegou a tal ponto? Eu acho que Deixa no comentário aqui embaixo. Sempre quis falar isso. Mas eu só preciso falar um pouco mais alto, eu vou reforçar isso. Eu não consigo, esse é meu tom de voz. Não, você consegue. Eu sei que você consegue. Eu sei que quando você quer me gritar, você consegue. Então pode falar um pouco mais alto. Porque senão o pessoal que tá escutando vai escutar, tipo, muito mais ou menos. Projeta um pouco mais a sua voz pra fora. Pronto. Agora você pode falar, abra sua voz. Fale seu coração, dê mais a sua opinião sobre o que você achou sobre o Somi Kihira, que eu já falei demais aqui. Próximo tema. Porque a gente tá parado logo no começo do Somi Kihira. A gente já falou sobre várias coisas do Somi Kihira que eu já fui lá no final e já voltei. Não sei o que falar mais. Sobre o que mais você gostou de Somi Kihira? É que o personagem principal, ele também não é sempre o vencedor, ele não é sempre o principal que ganha tudo. Ele é um personagem que ele também perde. Ele não é um... Bom ponto. O poder do protagonismo nem sempre está com ele. É verdade, isso é ótimo. Isso é excelente, porque a gente tá acostumado nos shounens. Somi Kihira, acho que a gente pode classificar assim como um shounen. Ele tem 16 anos, são batalhas, ele dá pra classificar como um shounen. E o objetivo, ele tem um objetivo também, blá blá. E aí, isso foi realmente uma coisa que surpreendeu bastante. A gente achou que ele sempre ia ganhar. E nem sempre o personagem ganhava, né? Isso dava um fator surpresa, porque mesmo que ele estivesse participando da competição, a gente ficou surpreso a primeira vez que ele perdeu. Então aquilo já, tipo, caraca, mas o protagonista não tá ganhando o bagulho, então quem ganha? E aí a gente descobre outros dois personagens legais, né? Que você pode até falar mais um pouco, mas você gostou muito dos dois. O Ryo e o Akira. O Ryo, pra mim, é o melhor. É o estressado, que me lembra muito a pegada do One Piece, do Zoro. É verdade, tem um pouco de inspiração do Zoro. Que o Zoro usa toquinha e mata todo mundo. E o cara do...
o outro mata os outros de começo, coloca a touquinha e vira totalmente diferente do personagem que ele é. O Zoro ele é mal porque é mal. O Zoro não é mal. Ele só usa a touquinha pra ficar mais foda. Mais forte. Agora mas o Ryo, é ele fica do mal. Não, ele não fica do mal. Não, eu sei, também... mas aí ele incorpora, ele vira a dupla personalidade dele é totalmente diferente do que eu esperava. Outro ponto aí que você pequeno gafanhoto que tá escutando pra criar essa história, anota bem, são personagens icônicos que não necessariamente sejam só o protagonista. Não. A gente tem o Ryo, que é bem marcante, até o One Piece a gente tem toda a tripulação, e que a gente citou de exemplo o Zoro, né? Mas no Shokugeki no Soma a gente tem outros que poderiam ser tão bons quanto o protagonista. Mas, de certa forma, eles também são inspirados no protagonista, né? Toda a trama também eu acho legal porque é bem completo. Todo mundo se ajuda. Tem um lá que você adorou, que é o que fica peladão, que é o Sétima Cadeira. Mas é porque ele é fofo. Não é porque ele fica pelado, é porque ele é fofo. Ou ele é uma será que não? É porque ele é um personagem que ele tinha tudo pra ser... vilão. Não vilão, mas ele tinha tudo pra ser mesquinho, porque ele era uma das cadeiras. O que é as cadeiras, né? Dentro da escola tem as 10... A elite dos 10. A elite dos 10. Bom lembrado. A elite dos 10. Que, ou seja, são 10 alunos que são super destaques, geralmente estão no último ano. Só a Irina, porque ela é a língua de Deus, não sei o que. O que é a língua de Deus? Ela consegue saber, tipo... cada detalhe... miligrama detalhado do que foi colocado de ingrediente na comida. E se é bom ou não, né? Pra tá bom pra ela tem que ser assim, a perfeição da comida. Pra mim, se eu tiver com fome e tiver gostoso, eu como. Pra ela tem que ser, tipo, preparado perfeitamente bem, na mesma temperatura pra ser aprovado. E aí... ela acaba por conta disso, e também porque ela é neta, né, do dono da escola. Por conta disso, ela acaba sendo uma das 10 cadeiras. Ele era o 7ª cadeira, esse Weaving? Sim, ele era o 7ª cadeira. Ele era o 7ª cadeira e ele tinha... Isso é legal, né? Você também quebra expectativas dos próprios personagens. Ele tinha tudo pra ser um personagem mesquinho porque todo mundo dessa elite dos 10... Não é que eles eram mesquinhos, mas eles se achavam, né? Eles não desciam ao nível dos outros alunos. Mas ele não, ele ficava com o pessoal que era o mais pobrezão, ajudava todo mundo, e ele era muito louco. Tanto é que tem um evento no anime que quem é abaixo da elite dos 10, eles vendem comida como se fosse numa feira de dia. Quem é da elite, quem faz parte das elites dos 10, eles têm um evento noturno, onde são os mais ricos que provam a comida deles. Porque eles são topo. É tipo assim, todo o restante dos alunos, não é que os alunos não sejam bons, mas a elite dos 10 é a elite da elite de todos os cozinheiros. Todo anime tem. Não, é isso, mas... É tipo a diferença de Sasuke e Naruto. Em questão de poderio no começo. É Naruto clássico. Não, eu colocaria diferente. Eu não acho que seja isso. Eu acho que é a classe igual Genin, Jounin, Chunin. Eu acho que são essas classes. Que quando você tem num shounen, geralmente você tem. A gente tem Boku no Hero, os que são os aprendizes, os que são heróis e a classificação dos heróis. A gente tem isso em Black Clover, de quem é... O One Punch Man também, que tem os... One Punch Man. Classe C, B, A e S. Todo anime, eu acho que de luta tem... Até de luta, o shounen, a gente pode passar régua de que todos os shounens... Se bem que o One Punch Man, ele não é um shounen, mas ele também tem essa regra, né? De nivelar classes dentro da história. Não sei se toda a história precisa ter isso, mas a gente vê realmente, levantando aqui, a gente vê isso se repetindo em vários shounens, na verdade. Cri. Você tá nervoso, né? Porque você tá a primeira vez gravando aqui, você tá nervoso. Porque você fala muito mais quando a câmera tá desligada. Eu falo, não sei, eu tô acostumando ainda com a câmera. Entendi, então, beleza. Outro ponto importante que eu acho legal, assim, pelo menos que eu tenho agora a princípio, pra destacar de Somi Mikihira, que eu até pincelei lá no início, é a questão da pesquisa e o quanto eles se dedicaram para fazer os detalhes da história. A gente tinha visto isso, a gente começou a assistir Doutor Stone antes do Somi Mikihira, né? Foi, eu acho que teve o problema a gente terminou o Doutor Stone e ficamos sem ter o que assistir, a gente começou a assistir Food Wars.
Tá, então eu acho que... Tá, não, é só pra lembrar sobre essa questão de detalhe. Porque no Dr. Stone, a gente também vê... eu também vi... Agora a Crunchyroll tá fazendo, tipo, tem um documentário. E, cara, eu aconselho muito você que tá criando sua história a assistir esses documentários. Tem episódios que são extras e que são documentários de como a série foi criada. De como a série foi criada. E aí, a gente viu um Dr. Stone, o produtor, né, o diretor, levou o pessoal para uma fábrica de vidro para eles verem como o vidro funcionava. Eles fizeram os vidros, tiveram a experiência para conseguir absorver aquilo e passar pro mangá. É igual no Somuyuki Hira, quando a gente viu por detrás das cenas do make-off, que eles, o diretor ou o escritor levava as pessoas pro restaurante que eles mais gostavam para pegar mais ou menos a ideia. E também a desenhista, né, a mangaka. A mangaka, ela ia para restaurantes, tirava fotos e tal, e tentava reproduzir o mais próximo possível de cada prato que ela comia, por sugestão do diretor. Até nesse quesito, nem só por sugestões, mas eu lembro dela ter falado que foi, como é que eu vou dizer, iniciativa dela chegar e pedir pra ela ficar mais responsável pelo designer de alimentos. Que isso era uma coisa que não tinha tanto em outros animes de culinária, mas Somuyuki Hira, e eu já tinha pesquisado, isso eu já tinha visto até antes de assistir, já tinha visto uma reportagem que realmente Somuyuki Hira nivelou tipo uma nova régua entre os animes de gastronomia, porque ela pegava, e a gente nesse documentário do Por Trás das Cenas, tem ela tipo fazendo os detalhes da comida, então ela pegando cada detalhe, cada brilho e etc, né? E eu acho que assim, eu nunca assisti nenhum outro anime de gastronomia. Verdade. E eu acho que se eu for ver, eu acho que pra mim ainda quem vai ficar no topo de qualidade de tentar mostrar uma realidade dentro de um anime, Somuyuki Hira vai estar sempre na frente. Eu não sei após, pode ser que depois agora o pessoal pode tentar fazer melhor ou igual o do Somuyuki do Shokugeki no Soma, mas... ele estabeleceu uma nova régua de limite de qualidade, digamos assim, para esse tipo de história. Porque é muito bem feito. A gente falou sobre essa questão de como eles demonstravam de outros jeitos, sem ser só as pessoas nuas, né? Que você falou dessa questão do salmão. Que às vezes um prato, quando tinha um ingrediente específico, sei lá, um prato que tinha um salmão, né? Eles tinham que fazer... E aí, quando o prato era muito bem executado, os jurados, quando iam provar, parecia, tipo, como se eles estivessem nadando com o salmão, como se o salmão estivesse tomando um café com ele. As ilustrações são bem engraçadas, são bem, meio bizarras, sei lá, mas são bem engraçadas. Te ganha pela comédia e te ganha por você conseguir... Cara, isso é o mais louco, você conseguir internalizar aquilo dentro de você. Mas... tudo isso também só foi possível por conta dessa pesquisa que eles fazem, né? Aí, talvez, pequeno gafanhoto, você pode estar se perguntando, cacete, mas como é que eu vou botar isso dentro da minha história? Minha história não é ilustrada, eu não quero fazer uma história ilustrada, eu não quero fazer um mangá. E como é que eu ponho isso dentro da minha história? Através da própria descrição. Só que isso só prova o que eu sempre bato na tecla e ensino para os meus aprendizes. Se você não estuda, se você não estuda e procura saber sobre aquele assunto, fica com certeza muito mais difícil de você conseguir colocar detalhes na sua história. Tem gente que chega pra mim falando, eu queria tanto descrever o meu universo, eu tô com tanta dificuldade de descrever o meu poder, eu não sei o que lá. Eu falei, beleza, mas aí como é que você planejou o bagulho? Como é que você pesquisou? O que você pesquisou? Aí a pessoa vem com 2 pesquisas pra cima de mim, vem com 2 negocinhos, eu peguei uma referência aqui, eu olhei, ou referência de algo que já existe, e não consegue criar. Acho que esse também é um grande salto de Somuyuki Hira, como você falou, né? Ele estabeleceu uma nova regra de qualidade, mas principalmente... foi estudo, e melhor de tudo foi provando. Foi provando, eles provando, mas é isso, estabeleceu, tipo, quantos detalhes fazem diferença pra dentro do anime, porque às vezes o anime de culinária... É porque assim... Vamos lá, né? O anime de culinária... aqui vai uma dica para o seu anime de culinária, para o seu livro de culinária. Põe cachorro hot dog paulista. Por quê? Prensado no seu livro, na sua história. Nossa, se fosse... Nada contra os paulistas, mas assim, a gente que é carioca, a gente não acostumou muito com
cachorro-quente prensado com purê de batata, não. Nossa, você tocou num ponto que assim, igual o So Milk Hero, ele mostra, né, como as pessoas, como aquela menina se sente, tipo, ai, que nojo. Quando você fala pra mim, quando, não só a Irina, mas quando eles comem uma coisa nojenta também, eles sentem uma sensação esquisita. Purê de batata pra mim no cachorro quente é essa sensação esquisita, como se você tivesse alguma coisa pegajosa enfiando na sua goela, assim. Cara, ainda mais, nossa, eu fiquei surpresa a primeira vez quando eu vi que ele foi prensado, foi na faculdade. Quando eu vi a mulher tacando, o cachorro quente tá todo bonito assim, ela colocou purê, até aí nem liguei, mas depois que ela pegou e pá! Ficou da largura do meu celular. Ai, gente, cachorro quente pensado não. Não, e pior não foi isso. A minha pior experiência com essas coisas prensadas em São Paulo foi o hambúrguer. Pra mim, o hambúrguer foi assim, o cúmulo do absurdo prensar um hambúrguer. Porque, cara, o alface tava ali, ela imprensou, o hambúrguer tava ali. Eu olhei, ela tava preparando o hambúrguer, eu olhei, o hambúrguer tava desse tamanho. E aí a gente tava conversando, eu não prestei atenção, ela só veio com a embalagem já e a gente veio comer em casa. Quando eu abri em casa, o hambúrguer que tava desse tamanho, todo prensado, amassado, tudo tava junto ali, tipo, o alface tava cozido, cara. Cozinharam o alface, mano, não dá pra comer isso. Então, essa é uma forma de você entender a culinária e expressar ela no seu... a sua história. Não só a culinária, mas eu acho que é tudo, né? Você se colocar no lugar do personagem. A pesquisa nada mais é também. O meu palpite aqui de não escritor. A pesquisa nada mais é para você melhorar o seu poder, sua magia, ou alguma qualidade do seu personagem, é você se lembrar de alguma coisa ruim ou boa, ou que te fez lembrar, que te levou aquele personagem, a criar o personagem, e tentar puxar mais detalhes. Por exemplo, você tá fazendo o quente como cachorro quente. Aí eu toquei no assunto agora desse hot dog paulista prensado. Que, pô, por favor, no quente como cachorro quente faz um hot dog carioca. Mas ele é paulista, o meu personagem ele é paulista, então ele vai gostar de cachorro quente prensado. Não, mas assim, ele faz o cachorro quente simples, porque ele faz o cachorro quente, né? Que é a comida que a mãe dele ensinou ele a fazer, foi a primeira coisa que ele cozinhou na vida. Então ele tem um apego, por isso que o nome da história é Quente com Cachorro Quente, porque ele tem um apego muito grande pro cachorro quente e também porque, enfim, vai ser importante pra ele e eu não vou dizer porquê. Porque senão é muito spoiler do final do one shot. Só que ele faz simples, tipo esse que a gente faz em casa, que não põe nada, é só o molho, o pão e acabou, sem purê. Sem purê. Aí talvez eu tenha errado, né? Porque ele é paulista e eu não fiz questão de frisar o purê. E como paulista, ele deveria fazer o purê e gostar. É bom rever então a história, porque se for, tem que ser bem fiel. Desculpa da... Palpiteiro, né? Não vou revisar, não quero. Não quero que ele goste Vai de ser um hot dog paulista meio carioca. Não, mas o da história, o desse one shot talvez não necessariamente, mas depois quando for o romance e a continuação, aí talvez eu acho que eu tenha que revisar assim e colocar esse ponto de atenção. Talvez eu tenha que colocar esse ponto de atenção. Mas acho que é isso. Pra resumir, acho que 3 coisas rápidas agora pra gente finalizar esse primeiro teste. 3 coisas rápidas, porque So Milk Hero te chamou a atenção? Comida, porque eu sou apaixonado por gastronomia, sou simpatizante, aprendi a cozinhar graças a você, por livre e espontânea pressão. Pressão, porque se não cozinhasse não ia ter o que comer. Senão eu ia morrer de fome, então eu fui trancado em casa quando a gente se casou. Foi tipo um Big Brother. E eu tive que... Só tinha o fogão e nada pra saber o que fazer. Nada mais, nem acesso à internet. Eu tranquei ele dentro de casa, passei a chave e falei, te vira, agora você vai aprender a cozinhar. Tive que usar a minha criatividade e aprendi a cozinhar. Hoje eu cozinho melhor que ela. Duvido. Duvido? Duvido. Eu tinha um desafio pro Shokugeki. Mas o que eu tenho a perder? Eu te desafio pro Shokugeki. Você vai ter que me dar o seu violão. Ah, não. Aí a gente vai brigar. Ué, mas o Shokugeki tem que ser sério, cara. Não, o violão... Aí escolhe um prato que aí a gente faz. A gente entra no Shokugeki. Mas o Shokugeki, ele tanto que o So Milk Hero, eles trocavam a própria posição dentro da escola, eles trocavam alguma coisa que tinha valor. Porque se não valesse nada... Sim, tinha o Shokugeki que era só pra demonstrar quem é que tinha mais poder. Mas o Shokugeki mesmo, os que eram assim mais tensos,
O Aldini lá, que é um outro personagem, ele perdeu a Mesaluna, que era a faca dele. Uma outra coisa legal foi ver o crescimento de outros personagens, não só do Sim. Samuel Kihira. Foi outra coisa que me atraiu. Porque eu não esperava que os outros também fossem virar da elite dos 10 e tal. É porque você acabou de dar um spoiler, né? Você tá ligado nisso. Aí você põe alerta de spoiler na edição. Eu não vou editar isso aqui, vai pro lado do jeito que tá gravado. Não, mas eu não falei especificamente quem foi. Eu falei Tá bom, crescimento tá de outros certo. personagens. Mas é porque, assim, numa história, se você quer desenvolver uma história bem feita, você não pode, pequeno gafanhoto, você não pode esquecer dos outros personagens. Eu até fiz uma postagem no meu Instagram esses dias falando sobre essa questão de superlotação de personagem. A pessoa acha que porque viu uma história com muitos personagens, ela também quer reproduzir essa história com vários personagens, mas aí ela esquece dos personagens, esquece de trabalhar eles simplesmente estão lá como ameba. Sabe WandaVision, que o pessoal, se ela não dá o comando, o pessoal não sabe o que fazer. Uhum. É tipo os personagens lá. É tipo um personagem, é tipo uma história que você pega o personagem e você não sabe desenvolver os outros personagens. Você não tem o poder de conseguir controlar todos eles. Então é melhor, principalmente você que tá no início, não ir pra dentro de uma história dessa. Porque lembrando, esse tipo de história longa, grande, complexa, não é só um roteirista. Então, tem outros roteiristas que ajudam a compor, ajudam a pensar no núcleo do desenvolvimento de outros personagens, né? Tem toda uma equipe por trás. Então, só para pra pensar, vai devagar. Com certeza vai devagar. É melhor você fazer poucos personagens bem trabalhados, que foi até o exemplo que eu dei do desbloqueio quando eu falei de Kaguya-sama, Love is War. Então, eles têm poucos personagens, mas eles muito bem trabalhados chamam muito bem a atenção. A musiquinha tocou na sua cabeça, né? I love you, mister. Não, nem canta, porque de repente dá direito autoral aqui. É o pessoal do Japão. Aqui, por isso que aqui eu nem tenho tipo foto, nem coloco... Os japoneses com essa questão de direitos autorais estão muito chato, porque a gente que trabalha divulgando animes deles... Assim, a gente curte, divulga e ainda assim a gente ainda toma strike. É porque o que acontece? Eu não concordo, mas entendo. Porque assim, a gente fala, mas é porque eu estou divulgando ele. Mas a gente... Hoje, eu não ganho, mas as pessoas geralmente ganham fazendo os vídeos de anime. Só que eles não ganham nada com isso. Sei lá, um dia a gente vai chegar a tal ponto que a gente vai conseguir oficializar isso. A gente vai chegar a crescer e vamos entrar em contato com o dono dos animes e falar, a gente ganha um percentual e a gente reparte esse percentual. Mas eu vou ter todo o direito de falar sobre o anime, captação de cena. Vale a pena? Lembrando que eu já até vi uma postagem da Crunchyroll falando uma vez que ela própria, nem ela tem direito de colocar todas as imagens. Ela precisa passar pela aprovação lá do estúdio pra liberar, não, isso você pode, isso você não pode. Não, assim, eu acho que uma cena de luta, pra quem nunca viu, sei lá, de um anime recente, já vi muita gente tomar strike por causa de Boku no Hero. Boku no Hero e cenas recentes também de Boruto. The Promised Neverland, que o Fred da Anime Oreva quase perdeu o canal por causa dele. Aí... Tenso. Mas, assim, colocar cenas de animes, assim, bem recentes, eu acho que agora animes um pouco mais antigos pra você captar, sei lá, por exemplo, sobre histórias. Pega uns animes antigos. Não, eu falo. Falar não tem problema. Eu só não posso usar principalmente a imagem, né? Mas enfim, vamos ver onde que isso vai parar. Mas aí, finalizando então, por que eu acho que você deve assistir Son Milk Hero, independente de você gostar ou não de anime. Por conta dessa questão da inovação, deles trazerem novos elementos pra conseguir mergulhar o leitor dentro do universo que eles criaram. 2, essa questão do desenvolvimento do personagem é muito legal, a gente não entrou muito no detalhe nisso, mas o Soma, que é o protagonista, ele acaba sendo muito bem desenvolvido ao longo da história, porque ele não é aquele protagonista que tem o poder do protagonismo, ele perde muitas das vezes, mas é justamente nessa perda dele que ele acaba evoluindo. E de último, eu acho que é essa questão de você começar a pensar que você pode juntar várias coisas dentro de uma mesma história e fazer uma coisa de um nível maior. Porque pega um anime de gastronomia, um universo de gastronomia que geralmente é uma coisa mais engraçadinha, pega a comédia, que também faz meio que parte daquilo dali, mas coloca todas essas questões do shounen, de luta e etc, e deixa
um anime muito mais empolgante, né? Por isso que ele acabou chamando a atenção de mais pessoas. E vale a pena. Assistam dublado, que vale muito a pena. A dublagem brasileira tá ficando cada vez melhor nos animes hoje. Eu nunca assisti Inuyasha, mas o pessoal falou que já vem de muito tempo atrás de Inuyasha essa questão dos trocadilhos em português. Pra nossa dublagem, que faz assistir a dublagem ficar bem mais legal. Assista em português e eu acho que, eu não sei se vai ter uma temporada já dublada da terceira temporada, né? Que foi a última que a gente... Eu não sei. Nem São tudo duas tá na temporadas Netflix. que tá na Netflix, que a primeira e a segunda temporada estão dubladas. Nem tudo na Netflix. A terceira e a quarta temporada não tem dublado na Crunchyroll. Não. Pode ser que com o tempo tenha, mas... Não sei se na Crunchyroll. Tomara que pelo menos... O problema é que também se o estúdio mudar, às vezes o tipo de coisa muda também, né? Um que eu tô doida pra assistir, eu queria muito que o One Punch Man tivesse a segunda temporada dublada pelo mesmo cara que dublou da Netflix. Pelo menos... a Netflix dublar o One Punch Man. Seria legal se eles mantessem... Por mais que o dublador se desenvolva, tenha vários trabalhos e tal, mantenha os mesmos dubladores, por favor. Não faça igual... os 7 Pecados Capitais, que pelo menos mantiveram o Ban e o Meliodas. Agora a Elizabeth... A Elizabeth no meio da temporada até tinha o outra Honk voz. também, na última temporada mudaram. Ficou... Às vezes nem sempre a disponibilidade, né? Esse é o problema. Mas enfim. Minasama, muito obrigada por ter assistido esse episódio até o final. O que você achou desse primeiro episódio com essa criatura aqui que eu vos falo, que tá do outro lado, que ficou extremamente acanhada, quase não falou muito, mas eu vou estapear ele pra que na próxima ele fale um pouco mais. Eu falo bem mais, sou mais engraçado, só que eu não tô acostumado com câmera. Então, com o tempo a gente vai se acostumando. Diga aqui no comentário se você aprendeu alguma coisa, se esse episódio te ajudou. E nos próximos também eu tento buscar algumas coisas mais técnicas. Cara, saiu muita sacada aqui pra você aprender e colocar em prática na sua história. Beijo grande e até a próxima!